Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Mente Holística. Holística porque a gente sabe que nós funcionamos integralmente, nosso corpo, mente e espírito. E aí, quando a gente alinha isso, a gente entende que a gente tem mais alegrias, é mais feliz, enfim, a gente traz para a nossa vida mais realizações. E falar em feliz, eu estou muito feliz aqui com a nossa convidada de hoje, que é a Luana Philipsen, que vai falar com a gente sobre hipnoterapia sistêmica. Vejam vocês que é um assunto que certamente vai trazer muito conteúdo, algo muito especial, interessante para as nossas curas, para as nossas entender como que a gente funciona. E isso, a Luana que vai falar com a gente. E é muito, muito prazer ter você aqui comigo hoje. Obrigada pelo convite, Isa. Também é muito bom para mim estar aqui. Eu fico muito feliz de poder explicar, né, de forma mais detalhada e mais condizente com a realidade sobre como funciona a hipnoterapia. Geralmente, o brasileiro ele tem uma percepção um pouco fantasiosa da hipnose, Sim. né? Então a gente precisa primeiro distinguir a hipnose da hipnoterapia. A hipnose é a ferramenta que se utiliza para a hipnoterapia. Veja bem que a hipnose por si só, ela não é terapêutica. Ah, Ela é somente uma alteração do seu estado de percepção. Então, a hipnoterapia é uma terapia de reintegração implícita com a pessoa em estado hipnótico. olha que coisa boa, que certamente você estudou bastante porque você atende já, né? A gente Sim. sabe. Aí, com certeza, quem vai nos ouvir vai querer saber como que você começou, como que você entrou, onde que nasceu a Luana, né? Como que foi que você se construiu para chegar até aqui hoje como terapeuta. Eu advoguei durante muitos anos, a minha formação original é direito. Eu advoguei por muitos anos e quando eu morava em São Paulo, eu fazia faculdade de direito e eu fiz estágio na Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E veja bem, 99% da demanda da Defensoria Pública é casos de família. Sim. Então, o meu primeiro contato com as repetições sistêmicas de famílias com o mesmo tipo de problema que vinha a avó com a filha, com a neta, as três protocolar um processo de violência doméstica. E aí eu observava que aquilo era um padrão naquela família. Então, assim, eu atendia muito, eu fiquei 3 anos na banca de família da Defensoria Pública e meu primeiro contato com as repetições de padrão, de problemas, né, familiares foi dentro da Defensoria. Então, chegou um determinado estágio que eu estava um pouco insatisfeita com a forma que o judiciário resolvia os problemas e comecei a estudar o desenvolvimento humano. Até Uhum. porque eu gostaria que as pessoas, entre aspas, corressem na mesma velocidade que eu corro. Sim. E aí, por ter esse impulso de querer que as pessoas corram na mesma velocidade que eu corro, eu comecei a estudar a mente humana e primeiro estudei, né, as constelações familiares, depois eu acabei me interessando por psicologia analítica e eu fui aprofundando na questão da psicanálise também corporal, né, da psicologia corporal, da análise dos traços de caráter, e aí chegou um determinado estágio que esse conhecimento para resolver as demandas dos traços de caráter ficou raso. E eu fui procurar alguma coisa mais profunda que fosse capaz de ajudar a pessoa a criar novas trilhas neurais, novas formas de entender os sentimentos e as emoções dela, e nisso eu cheguei na hipnoterapia. Então, a hipnoterapia, da forma que eu aplico, Uhum. é a terapia mais breve e mais eficiente para qualquer tipo de repetição de padrão, bloqueio emocional, medo, qualquer dificuldade que a pessoa tenha. Então, assim, eu já resolvi casos de desde um simples medo de barata Sim. até traumas muito grandes, né, de direção, traumas de abuso sexual e até mesmo questões de sobrepeso, que no fundo também eram demandas emocionais, não era só o sobrepeso. Então, a hipnoterapia, ela entrou na minha vida quando eu estava buscando ferramentas muito precisas para ir exatamente na origem dos Uhum. bloqueios emocionais das pessoas. Porque a constelação, ela atua e ela funciona até um determinado limite. Sim.
daquilo ali em diante, fazer uma reprogramação, liberar a pessoa de eventuais compulsões de repetição de comportamento, não era eficiente mais. A constelação ela tem um limite, né? Muito claro de atuação. E aí, buscando algo que fosse mais profundo ainda do que a constelação, eu cheguei na hipnoterapia. Então, a hipnoterapia ela é como se ela fizesse toda uma reeducação daquele fato, daquela origem, daquele problema que a pessoa tem. E nós fazemos essa reeducação toda dentro da mente da pessoa com ela em estado hipnótico. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é distinguir a hipnose da hipnoterapia. A hipnose é a ferramenta. E por que que eu sempre busquei coisas que diminuíssem o sofrimento humano? Eu tinha uma ilusão, assim, quando eu era jovem, que sendo advogada eu iria ajudar muito a humanidade. Sim. E aí chegou um determinado momento da minha carreira como advogada, eu já advogava há 12 anos, que eu percebi que o mundo precisa de muito mais terapeutas do que advogado. Tem uma frase incrível do Buda que fala assim: se você não nasceu com essa dor, você não precisa morrer com ela. Exatamente. Muito legal. E essa frase do Buda, para mim, faz todo sentido. Porque nós somos mamíferos que nascemos única e exclusivamente desesperados por pertencimento, amor e reconhecimento. Com certeza. Se nós nascemos buscando só isso, não faz sentido que aos 40 anos de idade a nossa carga emocional seja toda de dor e trauma. Com certeza. É só voltar nisso e se resolvendo nessa parte. Exatamente. E inclusive, você falar de voltar nisso e resolver, tem uma outra confusão também que as pessoas fazem muito, é que a hipnoterapia é regressão. Em hipnose, eu consigo regredir você até qualquer coisa. Mas só regredir a pessoa até o momento não significa que ela foi terapeutizada. Inúmeras pessoas que fizeram hipnoterapia comigo chegaram para mim e falaram assim, ó, eu já fiz hipnose, mas aí a pessoa me levou até o momento tal e a hora que eu voltei do estado hipnótico, parece que ficou pior. Ai, meu Deus. Porque se você simplesmente voltar até o fato que é o trauma e não reintegrar as emoções da pessoa, para ela fica pior. Então, a gente precisa distinguir muito a regressão da hipnoterapia, a hipnose da hipnoterapia. E tudo isso é feito com a pessoa num estado onde o subconsciente dela perde todo o filtro. Todos nós vivemos com inúmeras máscaras sociais. Sim. Né? Nós temos a construção do ego. Personas. Exatamente. Nós temos a construção do ego. Nós temos, né? Cada corrente terapêutica nomina de uma forma. O ego, máscaras sociais, couraças, no caso dos traços de caráter. Então, assim, a gente tem que o subconsciente, né? Ou o inconsciente, dependendo da corrente terapêutica que você está estudando, via de regra são a mesma coisa. E o subconsciente ou o inconsciente não são um lugar dentro da nossa mente. O subconsciente ou inconsciente, eles são modos de funcionamento. Que tem uma grande diferença, né? Exatamente, exatamente. Então, o subconsciente ou inconsciente, né, que são modos de funcionamento da nossa mente. As coisas que estão na nossa consciência, elas são todas maquiadas, elas são todas mascaradas. As dores originais, elas, na grande maioria das vezes, elas são extremamente profundas e escondidas. Inúmeras vezes a pessoa pensa que o problema dela é um e um outro. Eu vou te dar um exemplo, assim, que é alguma coisa que acontece em 50% das hipnoterapias que eu faço. A mulher chega para mim e fala assim, olha, eu tenho um trauma porque eu fui abusada sexualmente e eu gostaria de melhorar a minha vida íntima com meu esposo. Quando eu levo ela em estado hipnótico até o local de origem da dor dela, não é o abuso, a dor dela. É a forma que as mulheres do sistema dela acolheram ela após o abuso. Olha que coisa incrível. Então, nem sempre o problema é o problema. Às vezes a gente acredita que o trauma é uma coisa X, mas quando você vai realmente tira essas máscaras sociais da pessoa e vai dentro do material que está lá no inconsciente dela, que é o que machuca ela verdadeiramente, é outra coisa.
E essas coisas, né, que ficam guardadas no nosso inconsciente ou subconsciente, elas levam a gente nas nossas ações, né? Assim, a gente age, trabalha, sei lá, manifesta tudo na nossa vida de acordo com isso, né, Luana? Sim, essas dores, né, que estão presentes no nosso inconsciente, elas conduzem como que a gente age, como que a gente sente, como que a gente ressente e como que a gente escolhe as coisas. Por exemplo, a mulher que ela sabe que um relacionamento X dela é abusivo, ela termina e aí ela termina aquele relacionamento e encontra outro igual. Uhum, repetindo. Exatamente. Se na infância ela foi maltratada, ela entende que o padrão de amor é esse. Então nós só reconhecemos aquilo que conhecemos. Sim, Se você só conhece abuso emocional, você só vai reconhecer como afeto o abuso emocional. exatamente. E traz pra gente isso, né? Exatamente. Então, todas essas coisas que estão no nosso inconsciente, elas fazem com que nós tenhamos o padrão repetitivo e compulsivo de escolher as mesmas coisas, mesmo que de forma racional e consciente. Eu sei que isso é ruim para mim, mas por que que eu não dou conta de escolher errado? Exatamente. E uma outra coisa nós temos uma ilusão de que pensamos. Hum. Vamos lá, fala mais. Temos uma ilusão de que pensamos. 95% das nossas escolhas são inconscientes. As nossas escolhas É como se fosse no automático. no automático. Por quê? Você só reconhece aquilo que conhece. Se no seu inconsciente você ficou registrado padrões de atenção, de afetividade, de qualquer forma de se relacionar nocivos, você vai atrair, mesmo sabendo que aquilo é doloroso e ruim, vai atrair aquilo ali. Você vai em busca daquilo ali. Você sempre vai buscar sentir o que você já conhece. Por um exemplo, pessoas que só tinham a atenção dos pais quando faziam coisas erradas. São pessoas que vão passar a vida como um trator, destruindo tudo que vê pela frente, sendo extremamente negativo, sempre fazendo coisas que vão decepcionar as pessoas da família, porque ela aprendeu que ela só tem a atenção das pessoas assim. Luana, mas isso a gente pensando é muito, muito louco, né? Assim, a gente imaginar a estrutura que a gente monta nas nossas emoções, nos traumas, aquilo, porque às vezes o que é trauma para mim pode não ser para você, ou e Exatamente. vice-versa. Mas assim, aquilo que deixa a marca realmente na gente é muito interessante. Por quê? Às vezes, na maioria dos casos também, a gente vê que a pessoa não quer mexer nisso, Sim. né? Ela prefere deixar aquela dor, eu não sei, né, uma coisa assim, que fala assim: "Não, isso vai mexer, vai machucar, eu vou chorar", porque normalmente, principalmente muitas fortes mulheres e homens, As assim, guerreiras, né? as As guerreiras não Mulheres Maravilha. choram, é. Então, assim, a gente entender isso, como fazer para a gente, nós, né, terapeutas, a gente conseguir que a pessoa, sei lá, vire uma chavinha, alguma coisa. Como que é o trabalho que você faz em relação à conscientização da necessidade que precisa de uma terapia? Ou não existe? Existe. Antes de fazer a hipnose, antes da gente colocar a pessoa em estado hipnótico, eu tenho uma conversa muito séria com ela, explicando que, inclusive, após a hipnoterapia, ela pode observar questões, e entender coisas que podem provocar mudanças profundas nela. Primeiro, vamos explicar o porquê que a gente não gosta de olhar para essas coisas. Hum, Nós não gostamos de olhar para esses traumas, porque 99% das vezes eles envolvem as pessoas que nós mais amamos. olha que E a interessante. hipnoterapia é sistêmica justamente porque a grande maioria desses traumas nasce no seio familiar, dentro do sistema familiar. Exatamente. Então, a grande maioria das pessoas às vezes esquece, o próprio inconsciente recolhe aquilo ali, porque se a pessoa tivesse plena consciência daquilo ali, ela enlouqueceria de dor. É. Então, é como se fosse uma estratégia de sobrevivência do nosso Proteção, né? inconsciente, exatamente. Porque geralmente as pessoas que estão envolvidas naquele trauma são as pessoas que nós mais amamos. Certa vez eu fiz uma hipnoterapia de uma menina que queria resolver a questão de sobrepeso e, eventualmente,
o processo terapêutico levou ela a enxergar que a mãe dela era narcisista e que o marido dela era uma réplica da mãe dela. Quando eu conversei com ela para marcar o retorno dela, ela não queria marcar o retorno e ela já tinha protocolado o divórcio. Olha que coisa. Na verdade, o problema dela não era sobrepeso. Na realidade, ela convivia com 2 pessoas narcisistas e o marido dela era um espelhamento da mãe dela, né? Então, ela se sentia constantemente abandonada. Sabendo disso, ela comia para compensar o abandono que ela sentia. E aí, ela precisou, depois que ela fez a terapia, né? Através da ferramenta da hipnose, ela percebeu que estava tudo desorganizado. E aí, ela teve que organizar um afastamento da mãe, protocolar um pedido de divórcio. Porque ela percebeu que o casamento dela era absolutamente disfuncional. Então, antes de colocar a pessoa em hipnose, eu alerto ela que pode acontecer tudo isso. Porque vira de ponta cabeça, dependendo, né? Completamente. A pessoa, nós vivemos, conforme você citou, nós vivemos meio que em automático, anestesiados, né? E a gente promove essa anestesia para adequação social e cultural. É uma ilusão enorme do Ocidente, das culturas ocidentais, imaginar que nós podemos ter uma vida sem dor e sem sofrimento. Exato. Isso é cultural do Ocidente e isso é religioso. Com certeza. Né? Há uma questão toda religiosa e cultural, né? Especificamente ocidental, que traz que nós podemos viver uma vida ilesa de sofrimentos. E isso não é verdade. E aí, com esse pensamento de viver ileso do sofrimento, nós criamos um condicionamento cultural de fingir que está tudo bem. E o pior de tudo é que o nosso corpo sempre dá sinais de que não está tudo bem. Ele vai avisando, né? Ele vai avisando. E aí, qual que é a cultura do Ocidente? Vou ao médico, tomo um remédio para o meu sintoma. Isso. Cuido daquele sintoma ali e não vou na origem. E toda a hipnoterapia leva a pessoa na origem. Por isso que muitas pessoas têm muito medo da hipnoterapia. Eu mesmo, quando fiz, eu senti muito medo. Mas eu falei, vai com medo mesmo. É isso aí. Porque no meu caso, se eu não tivesse acessado a ferramenta da hipnose, se eu não tivesse feito hipnoterapia, eu não conseguiria nem amamentar minha filha. Olha aí que coisa, né? Exatamente. Então, mexe com coisas extremamente profundas, né? E eu sempre alerto a pessoa. Sempre Não, e o alerto. que eu acho bacana é assim, quando a terapeuta ou o terapeuta, ele se cura, ele vai atrás, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Sim. Então, imagina se você não tivesse passado por essa experiência de falar assim, eu vou com medo mesmo. A força que você tem para falar com as pessoas que te procuram exatamente, né? Para você falar, muda, mexe, mas é necessário porque a vida da gente flui melhor, a gente vai se reconhecendo, né? Num outro lado que a gente não via. Então, super bacana mesmo você ter enfrentado, né? O Freud fala que a gente só busca mudar quando a dor está insuportável. Sim. Apesar de um pouco polêmico e obsoleto para os padrões atuais, a época dele, ele foi um cara fora da casinha, né? Fora da caixa. E esse pensamento dele é muito verdadeiro. A pessoa só chega para mim quando o negócio tá tá maior do que o insuportável. medo de mudar, né? Exatamente. Ela só chega para mim quando a dor está com medo. A dor tá maior, né? Do que o medo da mudança. Então, quando a gente alerta a pessoa de todas essas eventuais mudanças que podem acontecer na vida dela, a grande maioria das vezes as pessoas são muito predispostas mesmo a passar pelo processo, é porque elas já não aguentam mais viver daquele jeito mesmo, né? E o que você disse sobre ir profundo, o terapeuta só consegue levar a pessoa até onde ele foi. Exatamente. Então, se você ficou ali e molhou o pezinho no processo terapêutico e não enfrentou todos os seus demônios com a cabeça erguida e com os 2 olhos abertos, não é enfrentar com o olho fechado, não. Sim. Se você não enfrentou todos eles com os olhos abertos, você vai ser um terapeuta raso. Com certeza. É isso mesmo. Raso. Então, assim, realmente só tem como você manusear bem uma ferramenta depois que você a conhece, no nível de alma.
Senão você não consegue utilizar ela bem. É porque às vezes as pessoas pensam, né, assim, de um modo geral, que é assim, eu entendi. Ah, isso aí eu entendi. Eu entendi. Ah, tá. É porque fica só aqui, né? Realmente, esse momento, esse movimento da alma, esse momento de se acolher aquilo de outra forma, é que faz realmente a virada de chave. Ela não tem outra forma. Se for mental, não adianta. Não, não Não vai. adianta. Inclusive, isso que você pontuou é extremamente perspicaz. Perceba que o nosso inconsciente, onde nossas dores existenciais estão depositadas, ele não entende conhecimento. Exatamente, é. O inconsciente não entende conhecimento. O nosso inconsciente entende emoções, símbolos, arquétipos. Sim. Então, se você não faz uma reeducação das emoções e dos sentimentos envolvidos naquele problema da pessoa, daqui 1, 2 meses ela vai voltar a ter o mesmo problema. E é legal, né, quando a gente fala assim, né, dessa coisa holística, que você fala da hipnoterapia, a gente fala aqui do inconsciente, aí você já falou de arquétipos, de símbolos, aí a gente já entra nos sonhos, que é o que o Sim. inconsciente manda recados para a gente. Então, assim, esse passeio geral, né, nesses conhecimentos, com certeza eles, assim, ajuda muito o terapeuta, né, a trabalhar em todas essa coisa, as nuances, né, do físico, mental, do emocional, do espiritual até, né? Não faz todo sentido, porque, inclusive, as pessoas que fazem terapia comigo, elas têm todos os sonhos dela analisados. Por quê? O nosso inconsciente, ele não é antagônico ao nosso consciente. As pessoas têm esse entendimento do que o consciente está aqui versus o inconsciente. Não é isso. O nosso inconsciente, ele é compensatório do consciente. Então, se você está passando por um processo terapêutico, inclusive quando a pessoa acaba a hipnoterapia comigo, eu falo, ó, é muito comum você começar a ter sonhos psicodélicos. Uhum. Sonhos psicodélicos mesmo, sabe, assim, de aparecer um urso com cabeça de águia nadando na lava e aí vem uma bola de neve e passa por cima. Entendi. A pessoa, depois que ela faz a hipnoterapia, ela passa a ter sonhos psicodélicos, porque o material que estava mais profundo no inconsciente dela vai fazendo esse processo, né, de reintegração das emoções, de reeducação das emoções dentro da mente da pessoa, e esses sonhos vão sinalizando o estágio Uhum. de evolução que aquela terapia, que aquele material que foi terapeutizado está para aquela pessoa. A ponto de, eu tenho um padrão compulsivo, fiz a hipnoterapia, de repente a pessoa fala, nossa, eu não tenho mais aquela determinada compulsão. Uhum. A pessoa, nossa, eu não tenho. A pessoa fazer hipnoterapia, por exemplo, para sobrepeso e parar de gastar e beber compulsivamente. Isso é a coisa que mais acontece. Porque a compulsão, ela não é só com comida, Sim. ela não é só com sexo, ela não é só com compra. Ela está ali diluída em inúmeros comportamentos do cotidiano daquela pessoa. E a pessoa ter sonhos profundos. Recentemente, eu fiz um atendimento de uma moça que está com a energia masculina lá na altura. Ela tem uma questão muito profunda com o pai dela, que ela exerce um julgamento muito forte sobre o pai. Na noite que nós fizemos a hipnoterapia, a terapia dela, ela sonhou com o pai no caixão. Olha aí. Quer dizer, é o símbolo disso. O quer dizer. símbolo daquele pai que você julgava, ele morreu. É. Agora você vai conhecer o seu pai. Sem os olhos da sua mãe, inclusive. Né? É muito legal. Sem os olhos da sua mãe. Depois da hipnoterapia que você voltou lá naquela infância e viu como que era seu pai de verdade, como que era sua mãe de verdade. Aí você pode, por isso que é sistêmico. Sim. Porque você toma o pai e a mãe com muito mais força, com muito mais limpeza, quando você conhece originalmente eles e não um pela boca do outro, Sim, né? sim. Porque a mãe fala do pai, o pai fala da mãe, a avó fala do pai, a madrinha fala de não sei quem. Então, quando você eventualmente volta na infância e tem aquela visão original dos seus pais, organiza de forma muito forte as emoções da pessoa. Porque ela pode se relacionar unilateralmente, bilateralmente, sem um terceiro, Sim. né? Envolvido ali naquela relação. Então faz Luana, muito sentido. e a partir de qual idade que você atende? Eu fiz uma hipnoterapia numa menininha de 9 anos de idade. Ai. Foi uma coisa assim que eu guardo no coração.
O pessoal da escola vivia pré-diagnosticando ela como TDA, como início de autismo, como início de Autista. autista. Não TDA, como início de autismo. E quando eu fui hipnotizá-la, ela simplesmente tinha um traço de caráter que fica muito dentro da mente. E ela é tão inteligente que a escola era entediante para ela. Ela não tem nada de autista, ela é genial. Olha só, gente, que Então, importância esse trabalho. exatamente. Então, eu fiz a hipnoterapia com ela. E aí, no final da hipnoterapia, eu fiz sugestões hipnóticas para ela dar conta de suportar assistir a aula. A partir do dia seguinte, ela nunca mais chegou em casa, deu trabalho para fazer as lições. A mãe dela nunca mais foi chamada na escola para poder ninguém falar, ai, sua filha tá com dificuldade, fica viajando durante a aula. Gente, olha a importância desse trabalho. Você imagina que tipo de adulta que se tornaria Exatamente. alguém Rotulada. que não tinha esse conhecimento, que não, né, não teve essa oportunidade. Então, é sensacional mesmo. E fora que para a mãe de uma criança autista, a vida da mãe de uma criança autista é muito complicada, Eu imagino. né? As crianças que são neuroatípicas, elas trazem uma alteração profunda na vida dos pais, principalmente da mãe. Então, além de organizar a vida da garotinha, que não tem mais aquele rótulo, né? Que suporta ir para aula, chega em casa, ela faz a lição rápido para ficar livre das lições e ir fazer o que ela gosta. Antes era um parto. A menina fazer a tarefa de casa era sempre com professora particular, toda aquela dinâmica, né? E aí, depois disso, ela faz as tarefas sozinha, se organiza e vai brincar com o que ela gosta. E aí, você pensa para essa mãe, que não tem mais que olhar para o filho com um rótulo. Imagina. Né? De estar diagnosticado com uma neurotipicidade e tudo mais. Então, realmente é incrível. Então, eu já fiz numa menininha de 9 anos. Antes dos 7 anos, nós não precisamos fazer hipnoterapia nas crianças. Ah, sim. Se você tem agora uma dica, tá? Dica de ouro. Se você tem uma criança que ela tem medo do escuro, tem alguma coisa comportamental, você pode pegar o seu celular, gravar um áudio falando: filho, filha, você é amado, você não precisa ter medo, você é especial, todo mundo te ama. Enfim, um áudio que seja compatível com as dificuldades daquela criança. Grava esse áudio e a hora que ela estiver dormindo em sono profundo, você coloca o áudio para tocar enquanto ela está dormindo. Gente, que dica, realmente. Olha só, vamos aproveitar, hein? Não, isso aqui você As vai vovós, economizar as mamães. psicopedagoga, diagnóstico de TDA, Ritalina, um monte de coisa. Porque essas crianças, elas só estão comunicando, né? Esses comportamentos estão comunicando emoções mais profundas delas. Então, a grande maioria das vezes, é como se você fizesse... É um termo errado, né? Porque nós não somos computadores. Mas é como se você já reprogramasse a mente da sua criança para ela funcionar de forma correta, tranquila, Segura, né? segura, positiva, emocionalmente falando. Então, você grava um áudio lá, coloca para repetir durante a noite e vai dormir e deixa a criança ouvindo. Porque quando nós estamos dormindo, o nosso inconsciente não tem filtro nenhum. Por isso que é muito perigoso, inclusive, dormir assistindo TV. Sim. É algo extremamente nocivo. É outra dica de ouro, olha só. Das crianças, principalmente. Principalmente. Às vezes você deixa o seu filho lá assistindo um desenho, tipo a Peppa Pig, e a criança cochila lá e fica ouvindo aquilo ali. Não faz o menor sentido. Então, tanto crianças quanto adultos. Quando você dorme com a TV ligada, você está totalmente zerado de filtro e seu cérebro, sua mente absorve tudo que está passando ali. Entendeu? Então, é a partir dessa idade que a gente pode, acima dos 7 anos, que a gente pode estar utilizando a ferramenta da hipnoterapia de forma eficiente e justificada com as crianças. E no caso de criança, um dos pais tem que estar juntos? Como que você atende? Eu observo a criança. Igual essa mocinha, né? Essa menininha muito bonitinha, por sinal. Como eu já bati o olho nela e vi os traços de caráter dela, eu percebi que ela ia ficar intimidada perante a mãe. Então, eu conversei com a mãe primeiro, expliquei como que ia funcionar o processo, liguei o meu celular para gravar a sessão, para entregar a gravação para a mãe ouvir
o que aconteceu, né? E fiz a hipnoterapia com a menininha. Depois mandei para a mãe dela. E aí, uma semana depois, a mãe dela já me reportou falando que a criança era outra. O outro. Gente, é sensacional, realmente, né? Assim, Nossa, eu sou apaixonado, sou suspeito para falar. não, é isso. A gente faz uma viagem realmente, né? Aqui, nessa conversa, principalmente você que tem tantas linhas, tantas frentes, né? De conhecimento, de entendimento, de estudo. E até quando eu liguei para Luana e convidei, falei, Luana, sobre o que você vai falar? Porque a gente sabe que ela tem bastante conhecimento. Mas esse da hipnoterapia, realmente, assim, né? A gente entender mais, que vai nesse profundo, né? E que traz esses resultados, é sensacional mesmo, né? E uma das opções que eu fiz pela hipnoterapia é porque nós estamos num estágio da humanidade em que tudo é para ontem. Sim, Todas as pessoas querem resolver as suas questões de forma breve. Ninguém tem mais tempo para ficar 2, 3 anos em processos terapêuticos que demandam 12 sessões para um entendimento que, eventualmente, numa terapia breve, como a hipnoterapia, você traz esse entendimento para a pessoa em 5 minutos. exatamente. Em 5 minutos. Então, a gente precisa realmente olhar para isso. O mundo exige uma determinada eficiência de nós, terapeutas. Após a pandemia, então, nem se Sim, fala, né? As demandas emocionais das pessoas estão cada vez maiores, mais complexas. As dores cada vez mais profundas. sim. Conforme a humanidade se moderniza, o emocional vai ficando para trás. As relações humanas vão ficando escassas. Tem muita competição, muita. O Exato. padrão do nosso mundo é competição, né? Não é acolhimento nem respeitar o processo natural das coisas. O padrão do mundo é competição. Inclusive, é um negócio que coloca o mundo como um todo numa energia extremamente masculina, né? Sim. Aí já é tema para outro assunto. Outro tema para Outro outro assunto. podcast. Para outro assunto. Mas o mundo, via de regra, está extremamente masculino. E o masculino, ele já não é muito programado para absorver emoções, para entrar em contato com as emoções, né? Então acaba que homens, mulheres e crianças vão ficando cada vez mais anestesiados emocionalmente, vão jogando essa sujeirinha para debaixo do tapete e eventualmente em algum momento vem uma crise, um É, problema sério, né? exatamente. E a gente, assim, eu quero saber aqui quanto tempo de duração que é um atendimento desse, da hipnoterapia. A Só para. hipnoterapia ela pode durar de 40 minutos até 1 hora e meia, depende Muito breve, né? muito breve. Para o nível de eficácia Exato, dela, é assim, surreal. Eh, Nós temos situações onde a pessoa precisa de uma segunda hipnoterapia. Até hoje, 3 pessoas somente que eu atendi precisaram de uma segunda hipnose para fazer terapia. Então, a gente tem um primeiro momento que eu converso, que eu explico como que funciona. Entendo se o caso da pessoa realmente vai ser resolvido pela hipnoterapia ou não, né? Há pessoas que procuram autoconhecimento, então não é muito essa linha. A hipnoterapia é para resolver problemas. é isso aí. Existe pessoa, eu sou curiosa, eu quero fazer uma regressão e tal. Ok, não é terapia. Você vai fazer uma hipnose com regressão de idade por idade até chegar, por exemplo, no nascimento. Mas isso não é hipnoterapia. É que tem pessoas que têm essa curiosidade, né? É, Tem outras que já têm pavor de revisitar as memórias porque sabem que foram dolorosas. e mexe, né? Exatamente. Então, é muito breve. O resultado que ela entrega é a terapia mais breve que eu conheço, assim, de tudo que eu já estudei, que não foi pouca coisa. Realmente é a que tem um efeito mais rápido. A eficácia dela é, assim, absurda. Então, e aí, assim, a gente, né, eu não sei nem quanto tempo tem que a gente está conversando aqui, mas realmente essa explanação, eu não sei se depois alguém vai ter mais dúvida e tudo, mas eu entendi já aqui, né, que tudo que você fez e você já faz, você aprofunda mesmo, você fez em você para Foi mesmo. chegar, para ter a experiência. Exatamente. Então, a gente pode, assim, ficar muito tranquila, né, de falar assim, vão lá na Luana, porque ela vai deixar, nós vamos deixar aqui nosso Instagram, os contatos e tudo,
porque eu acho que se essa conversa aqui, né, valer para alguém, para pelo menos uma pessoa, sabe, Luana, eu penso Já é assim, suficiente. é um a menos para sofrer, para estar, sabe, se sentindo só ou com as dificuldades não resolvidas, né? Os desafios na vida nós vamos ter sempre, não tem como. Mas só o fato, né, da gente saber que tem pessoas que têm essas terapias breves, que pode realmente contribuir, é sensacional, né? É conforme eu falei no começo, ninguém precisa morrer com a dor, né? Nós Exatamente. nascemos livres desses traumas profundos, nós trazemos, né, as cargas ancestrais, mas esses traumas profundos que são criados desde a gestação, né, Sim, até a vida adulta, nós não precisamos viver e morrer com isso. exatamente. Porque quando você é uma pessoa muito traumatizada, você acaba machucando quem está por perto. E quanto mais você se terapeutiza, mais você estimula as pessoas em volta de você a se desenvolverem e você mesmo passa a ter um comportamento menos reativo, né? Diante da vida. É isso, porque às vezes, né, a gente é ferido e fere, como você falou, né, muito mais quem está próximo. Porque imagina uma dor de uma mãe, uma dor de uma esposa ou de um esposo vendo a mulher com as dificuldades, um Exatamente. filho, né, ou criança ou adulto. Eu falo, realmente é isso. Quando a gente se cura, a gente não cura só a Sim, gente cura. todo mundo em volta. É, Porque as pessoas que sofrem com os nossos traumas são as pessoas que a gente mais ama que convivem com a gente, que é nosso esposo, é, nossos filhos, nossa mãe, nossos irmãos, é, nossos colaboradores, pessoas que estão ali exatamente, todo dia, né, na convivência, são as pessoas que mais acabam sendo machucadas pelos nossos traumas e são as pessoas que nós mais amamos. exatamente. Então, que seja por você, pela sua sanidade mental e também por todo mundo que está em volta. Eu costumo falar, Isa, que quando, principalmente a mulher, Hum. se o marido surta, a casa continua funcionando. Se os filhos todos surtam simultaneamente, a casa continua funcionando. É. Se a mãe surta, a casa desaba. É verdade. Que coisa, né, Luana? A casa desaba. É E verdade. você tem mais filhos que eu, você sabe muito melhor do que o que eu tô falando. É, é uma estrutura que parece, né, Toda, que toda construída em volta da mulher, né? Inclusive, o Bert tem uma frase que fala que uma mulher que tem essa construção saudável em volta dela é a mulher que encontra um verdadeiro sossego na alma. exatamente. A gente entender, né, que esse feminino, que aí tem tudo também uma história do feminino, das cargas que a gente traz, traz, começa lá desde pequenininha, né? Sim, As próprias mulheres criticam, né? Nos criticam, a são gente as que se mais julgam, critica, né? que As julga, tudo, outras. Então, assim, a gente chegar nesse ponto também, né, desse conhecimento, dessa cura, de entender que o nosso feminino é muito importante, que Essencial. a gente não tem que carregar o peso sozinha, que é, enfim, realmente, como a gente falou, né, tema Não, é para. tema para fazer pelo menos mais 5 podcasts. É, Porque se a gente for analisar cada aspecto dessa questão do quanto as mulheres estão, né, sobrecarregadas, machucadas e tudo, a gente grava um aí para cada área. Uma da área ancestral, é, uma do pós dos movimentos feministas e todos os aspectos que estão relacionados a isso aí. Realmente é um isso assunto aí. bem, bem profundo. Então, sobre a hipnoterapia, o mais importante que eu tinha para falar era isso. Acredito que ficou bem claro como que a hipnoterapia é Sim, profunda, né? Que ela vai mesmo na origem das questões. Ficou claro o motivo pelo qual nós temos nessa compulsão por repetir comportamentos que às vezes fazem mal até a nós mesmos. uhum. E o motivo pelo qual ela é sistêmica, né? Eu acho que ficou sim. Então, nós vamos ter, né, já, então, finalizar aqui. E, como eu falei depois, né, procurem lá a Luana, vão entender, vão ouvir isso aqui tudo e vão entender a sua necessidade, né? De repente é o caminho maravilhoso e perfeito para quem, né, nos ouve aqui e acha que é o momento certo de procurar ajuda, Procurar ajuda né? de forma eficiente, né? É,
Exatamente. Então, agradecer mais uma vez, Obrigada, Isa. Luana. Obrigado pelo convite. Foi muito bom estar aqui com você. E a Obrigada. gente se encontre por aí. Pode ser que aconteça, né? Realmente outros temas aqui para a gente tratar. E que São bom. muitos assuntos. Muitos mesmo. Vai ser ótimo vir de novo. Então, tá bom. Esteja convidada já, então. Obrigada. Tá bom? Tá bom. Então, um abraço. Um abraço, Até mais. Isa. Até mais.